Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Charbot Casagrande, médico e CEO do Instituto Charbot Casagrande. E hoje eu tenho o privilégio de receber mais uma vez Dr. Leonardo Berlese, especialista em medicina integrativa e de longevidade, emagrecimento, reposição hormonal, modulação intestinal e qualidade de vida. Seja bem-vindo, Dr. Leonardo. Muito obrigado. Vamos lá conversar sobre bastante assunto aí que o pessoal está querendo. Doutor Leonardo, hoje a ideia é nós falarmos aqui sobre sarcopenia, ganho de massa muscular, né? A sarcopenia já é a doença em si, mas muitas pessoas vêm para o consultório pedindo, doutor, quero ganhar massa muscular, quero mais definição, junto está o emagrecimento, geralmente, né? E aí, como que é isso? Primeiro, o que é sarcopenia, doutor Leonardo, e o que é essa perda da massa muscular? Sarcopenia é a baixa, né, percentual de massa muscular no corpo, tá? Essa é a definição dela, né? E isso associa também à quantidade exagerada de sobrepeso, né? Aumento das células de gordura, vamos dizer assim, do tecido de gordura no corpo, tá? E a gente tem que saber definir, às vezes, momentos da vida em que isso ocorre, né? Normalmente, o paciente idoso, ele é um paciente mais propenso, né, o paciente que está envelhecendo, ele vai perdendo a capacidade de reter massa muscular e de ganhar. Então, nesse processo todo, a gente entra aí para tentar fazer com que o paciente consiga manter, ganhar, principalmente, né, eu brinco, fazer uma poupança para o seu envelhecimento. A sarcopenia é a perda da massa muscular, né? E aí, muitas vezes, a gente imagina que é o velhinho, né? Exato. Obviamente que o velhinho, pelo envelhecer, pela falta de atividade, a má alimentação, as deficiências hormonais, ela acaba sendo o quadro clássico de sarcopenia. Mas hoje a gente vê por inúmeras causas, né? Até alguns pacientes em que estão cheinhos, né? Muitas vezes pacientes que têm um quadro que é até mais complexo de tratamento hoje, que é a obesidade sarcopênica. E aí é um quadro complexo, né? Porque você tem um paciente que ele tem muita gordura, ou seja, precisa comer menos para emagrecer. Mas ele tem pouca massa muscular, sarcopenia, né? E aí é um quadro mais complexo para a gente tratar. Então, não é só o velhinho, né? É qualquer perda de massa muscular. E aí isso acontece também na paciente com menopausa, né? Pelo fato pelas deficiências hormonais, a falta de atividade, ela iniciar esse quadro de sarcopenia. Então é uma doença que ela aparece em vários tipos de pessoas hoje em dia, né? E muitas vezes após alguma lesão também pode vir uma sarcopenia pela perda de massa, como o Covid, né? Internação, né? O paciente aquele que ficou muito tempo em UTI, ele perde a massa muscular, né? O corpo consome ela, porque a gente tem que entender que a massa muscular, ela é o fator que faz com que a gente gaste mais energia durante o dia, né? As células musculares, elas têm em torno de 2.000 mitocôndrias, né? As mitocôndrias são as nossas usinas de energia, são elas que produzem, né, energia. E a célula de gordura, normalmente tem 40 mitocôndrias. Então, essa diferença tão grande mostra que aquela pessoa que tem mais massa muscular, ela tem uma capacidade maior de gerar energia, de queimar calor, né, metabolizar a gordura, do que o paciente que não tem. E entrando na questão da obesidade sarcopênica, é uma coisa muito interessante. Às vezes a gente pega paciente com percentual de gordura, de massa muscular alto também, ele é um paciente obeso com uma massa muscular alta. Claro, porque ele precisa carregar todo aquele peso também. Só que se a gente for dentro do músculo olhar, é um músculo de pouca qualidade. Ele tem gordura envolvido nele, né? Então não é um músculo adequado. Então, mais isso ainda nesse paciente, né? Fica parecendo aquela nossa picanha que a gente quer comer no final de semana, né? Entremeada de gordura entre marmoreio. as fibras. Tá mais marmoreada a carne, né? Realmente, esses pacientes ele têm uma qualidade ruim. E aí, sendo a sarcopenia uma perda de massa muscular, e aí, doutor, como é que ganha massa muscular? Esse é o problema agora. E aí? Doutor, eu quero ganhar massa muscular. Me ajude, doutor. Exato. Primeira coisa, a pessoa tem que estar disposta a ganhar massa muscular. E para ganhar massa muscular, ela precisa treinar. Ela precisa expor o músculo a ele entender que assim, opa, eu recebi uma... né, eu fui tentar levantar isso aqui
e não consegui. Quer dizer, o meu corpo entendeu que ele precisa fortalecer aquele músculo e através disso ele vai gerar, né, resposta metabólica para que o músculo cresça. E isso eu preciso ter um ambiente também hormonal envolvido, né? Eu não posso, sem hormônio, eu não consigo fazer crescimento muscular. Não tem como fazer. Então a gente precisa organizar, né, a tríade, aquela sono, alimentação e dieta, né? Eu preciso alimentar meu corpo, não posso dar qualquer alimento para ele. Então eu preciso fazer isso para esse paciente. Então ele tem que saber comer, saber o que comer, a hora que comer, tudo certinho. Ele ter o descanso dele, o sono faz parte disso, né? A gente brinca, né, que o sono, o músculo cresce no descanso, né? Mas isso é importante também. Então hoje a gente vê, principalmente, a gente pega os bodybuilders como sendo os que fazem as coisas certas e erradas para a gente aprender, né? E eles são pessoas que dormem bem, né? São pessoas que estão cada vez mais dando valor para o sono, porque ele é importante para a massa muscular. E o treino, ele é fundamental, né? Não adianta eu não treinar, porque eu não vou ter músculo suficiente para manter nesse ambiente, né? O músculo só vai conseguir crescer se ele for exigido para isso, né? Então não é simplesmente usar hormônio ou só dormir que ele vai crescer. Então muitos pacientes eles vêm desejando, né, o ganho de massa muscular e eles querem só caminhar na esteira. Exato. Né? O ganho da massa muscular e a construção, a hipertrofia da fibra, ela vai vir da lesão. Né? Exato. E aí a reconstrução, a deposição de aminoácidos, a multiplicação dos mionúcleos periféricos, e é isso que vai fazer com que o metabolismo do músculo melhore e aí se construa né, uma massa maior. E aí entra o exercício resistido, né, que o clássico é a musculação. Né? Mas é qualquer resistência, como você falou, levantar o copo. Então, qualquer exercício que eu faça contra uma resistência, ele está estimulando a musculatura a fazer hipertrofia. E isso pode ser, por exemplo, eu explico para os pacientes, até pode ser na bicicleta. Quanto mais carga eu coloco na bicicleta e mais resistência eu tenho ao exercício, mais ele está se aproximando de uma musculação do que de um exercício aeróbico, né? Menos do meu cardiovascular eu estou exigindo e mais da minha musculatura. Então, para quem não gosta de musculação, existem N opções para que você consiga fazer uma atividade resistida e melhorar a tua força muscular sem precisar ir para uma academia, que muitas pessoas têm um pouco de preconceito, não gostam, né? Apesar de ser um dos exercícios mais completos e que possibilita o maior número de variedades de execução. Né? E o peso do corpo a gente pode usar, né? As pessoas acham que tenho que ir para dentro de uma academia, o ideal seria. Agora, não vou ir de jeito nenhum. Peso do corpo, usa dentro de casa, tem muita coisa que ajuda, né? E às vezes só para a pessoa pegar o ritmo, fazer um apoio, um agachamento, né? Porque hoje o que a gente vê, principalmente paciente mais idoso, eles têm problema de levantar do vaso, que é uma coisa simples do dia a dia, que as pessoas perdem a capacidade, né? Pegar uma caixa num andar mais alto, carregar o netinho, essas coisas eles vão perdendo, né? E a sarcopenia na terceira idade, vamos dizer assim, a queda é uma das principais causas de morte que tem na terceira idade. Tá? Então a gente precisa, né? Eu brinco sempre com os pacientes, eu digo assim, se tu pegar uma vassoura e bater numa parede, ela sem nada, a chance de tu quebrar é grande. Agora pega um pano, enrola nessa vassoura e bate. Ele fica mais resistente. É o que acontece com a gente, né? Então a gente, tendo musculatura, a gente expõe o osso também a essa pressão que vai melhorar a qualidade do osso também, né? Bom, a queda no idoso é capítulo de livro, né, Léo? Então, exato. Assim, se a gente for falar só sobre queda de idoso, aqui é mais uma hora de discussão. Exato. E aí envolve equilíbrio, habilidade, força muscular, propriocepção, inúmeras condições que estão relacionadas à imobilidade, falta de massa muscular, falta de condicionamento, treinamento dessa musculatura. Né? Então, o que você falou ali foi um espectro, né, de um lado, que é o paciente idoso com perda de massa muscular, tendo uma queda, uma fratura e muitas vezes indo até a óbito. Né?
Isso na ortopedia é muito comum. Pacientes que têm fratura de colo de fêmur já têm E a uma chance- morbimortalidade muito maior. E aí no outro espectro, nós vamos ter aqui os esportistas. Né? O quão importante é a musculação para a gente poder fazer esse gesto esportivo específico. Né? Então eu até vejo muitos atletas dos seus esportes recreativos fazendo um tipo de atividade, sendo que o gesto esportivo dele é completamente outro. Né? Tem gente que está querendo melhorar o seu rendimento na corrida de curta distância, né? Por exemplo, eu tenho alguns velocistas, alguns árbitros de futebol, jogadores de futebol, e aonde eles estão correndo 10 km para poder melhorar o rendimento deles. E aí não tem nada a ver. Não né? faz sentido. Não faz nenhum sentido. Porque quem que passa 40 minutos correndo sem parar na mesma velocidade num jogo de futebol? E aí é a especificidade do treino. Né? Para o ganho de massa muscular específico. Se eu quero melhorar a minha velocidade, né, numa corrida, é muito mais o ganho de massa muscular de explosão. Então, às vezes, ganhar potência muscular do que necessariamente ganhar resistência muscular. E aí a gente vai para outra discussão, que é a da medicina esportiva. Né? E os hormônios, Léo, como é que é isso? Né? A gente falou aqui sobre dieta, treino e sono. Obviamente, isso daqui é a base para a gente pensar em ganhar massa muscular. Né? Mas muitos pacientes hoje vêm pedindo hormônio, né? Tanto do mais idoso como do mais jovem. Né? Então, o mais jovem querendo usar hormônio para abreviar um pouco esse ganho de massa muscular, e muitas vezes o paciente já de mais idade, né? Com 50 anos, 60 anos, que está na academia com dificuldade, não está evoluindo muitas vezes, e ele quer o hormônio para poder ajudar. Como é que você encara isso? Eu vejo assim, né? O paciente jovem, por exemplo, e aí a gente entra, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Se eu não fizer uma academia, eu fico sentado 12, 16 horas por dia. Quer dizer, eu vou atrofiar se eu não tiver uma atividade física. E isso, naturalmente, o que acontece? Eu começo a perder meus hormônios. Meu corpo acha que não necessita. Então, os hormônios eles entram como sendo um benefício para os pacientes também, né? Para a gente conseguir, porque a gente tem que imaginar que músculo é saúde, né? Então, a gente tem que buscar a saúde através do músculo. E o hormônio ele entra muito bem nisso. Se a gente conseguir fazer sempre de uma forma organizada, com segurança, né? Tudo certinho, a gente consegue fazer com que o paciente jovem use de uma forma segura, que ele vá melhorar a sua capacidade, né, muscular, vai ajudar nessa queima de gordura também. Claro que diante de todo esse conjunto que a gente falou, né, não adianta a gente usar um hormônio e o paciente não está fazendo nada. O que vai ter? Colateral. E a gente sabe que a partir dos 35, 40 anos, a gente vai tendo uma queda natural. Vamos pensar nos homens, a gente vai tendo uma queda natural da testosterona, tá? E é o nosso principal hormônio que segura a massa muscular ou nos fornece a capacidade de ter massa muscular. Então, são pessoas que elas já merecem ter um olhar, a gente precisa olhar para elas com outro olhar, da reposição hormonal nesses pacientes. Fazer para quê? Para que eles mantenham o músculo mais tempo na sua vida, porque eles vão perder, né? E a mulher a mesma coisa. A mulher ela tem uma queda abrupta, né? Enquanto o homem ele tem uma queda progressiva, a mulher ela chega na menopausa e simplesmente para de produzir tudo. Eu lembro até hoje, uma das pacientes que ela me falou, ela disse assim, parece que eu estou tomando banho e o meu músculo está caindo junto na água, está indo embora. E é isso que acontece. Então, essa mulher ela precisa também ser vista, né, nesse aspecto de reposição hormonal, tudo. Então, a gente tem vários públicos que merecem essa atenção. Eu digo, o envelhecimento ele merece hormônio, né? O hormônio é vida. Né? Por que a gente começa a perder o hormônio e começa a ter mais problema de saúde? A gente começa a ficar com problema de memória, a gente começa a ficar com problema cardiovascular, ter câncer. Por quê? Porque a gente vai perdendo hormônio. A gente tem até um professor em comum, né? Dr. Ítalo Rachid, que fala exatamente isso, né? A gente não perde os hormônios porque envelhece. A gente envelhece. E eu volta e meia eu falo essa no consultório. É isso. A gente envelhece porque perde os hormônios.
né? Exato. Então essa reposição hormonal, ela vem junto com a medicina integrativa, com a longevidade, e muitas vezes ela é um potencializador realmente para quem está precisando, né? O homem que já perdeu a testosterona, a sua produção natural, tem testosterona baixa, a reposição dela é importante para isso, com segurança, com parcimônia. Mas o contrário também é verdadeiro, como você falou, e você fez eu lembrar de um caso que é o meu pai, sobre atividade física melhorando os hormônios. Meu pai estava inativo, parado, sarcopênico, magrelo e se achando saudável. Que eu tô magrinho. E meu pai já vem num tratamento de CA de próstata e teve uma recidiva, tá acompanhando. E aí ele tava bem, sem muita queixa, mas fez uns exames, resolveu começar a acompanhar comigo e veio lá com menos de 300 de testo. E aí fez injetáveis, mudança de dieta, acompanhamento, nutrição celular, melhorou sono, começou a treinar, suplementou, foi no uro dele. O uro dele quase me ligou. Charbô, você deu hormônio pro teu pai, cara, você tá maluco? Ele foi para 600 de testosterona, apenas melhorando o ambiente dele, treinando, ganhando massa muscular, sem repor nada. Perceba o quanto isso, às vezes, é surpreendente, né? Isso não é o comum, né? A gente não vê essa melhora tão significativa no dia a dia, mas é pra gente ver a importância do que a gente sabe, né? Até tanto o GH como testosterona são dois hormônios que melhoram com a atividade física. Exato. E a gente vê mais no paciente mais idoso, é mais difícil realmente, né? Esse ambiente. Mas a gente vê muito no paciente jovem. O paciente jovem que muda e tem uma capacidade de produção ainda, tem paciente que eu pego de vez em quando 1.200, ele diz, doutor, se alguém olhar esse exame aqui, acho que eu estou repondo. Síndrome MOSH. Exatamente. Que é a obesidade fazendo um hipogonadismo. Né? O paciente obeso que tem uma testo baixa, devido à ação da gordura, o paciente emagrece, a testosterona dele volta ao normal. Sobe, exatamente. Né? E aí muitas vezes, nesse paciente mesmo jovem, a gente inicia com uma reposição de testosterona para potencializar o efeito. Né? Na cascata ali do emagrecimento, entre as medicações que a gente usa, eu gosto muito de entrar com a reposição de testosterona no homem, porque ela melhora a resistência insulínica. Exato. Ajuda no emagrecimento. Né? Tem estudos já, testosterona, melhorando o perfil de diabetes de pacientes. Exatamente. Né? Estudos já... Tem artigos exatamente disso, né? A testosterona melhorando o tratamento do diabético, muitas vezes saindo até das medicações do diabetes tipo 2, que vem pela resistência insulínica, com o uso de testosterona. Quer ver outro artigo legal, cara, que esses dias eu estava discutindo? Testosterona melhorando esteatose hepática. Tá sempre atuando na resistência insulínica, né? Sensacional, né? Sensacional. Aí, Léo, aqui a sarcopenia vem com o envelhecimento, né? Como evitar a sarcopenia? Primeiro evitar, que eu acho que é o melhor tratamento, né? E evitar é sempre a melhor opção. E aí depois que ela vem, como que a gente trata a sarcopenia? A sarcopenia ela precisa ser entendida no espectro amplo dela, né? Que eu preciso que o paciente tenha um ambiente hormonal, querendo ou não, eu preciso do ambiente hormonal adequado. Então aí entra, né, questões de reposição, diferentes de homem e mulher, mas no geral sempre entra hormônio, alimentação e o treino resistido, né? A gente precisa mostrar para o paciente que é importante. A gente é poliarticular para se movimentar, né? A gente não é para ficar parado. Então, quanto mais a gente vai envelhecendo, a gente precisa manter, né? Hoje a gente pega pacientes aí com 70, 80 anos com uma mobilidade muito maior do que o paciente de 30, né? Por quê? Faz a reposição certinho. Eu tenho pacientes mais velhos fazendo reposição hormonal, massa muscular maravilhosa. Depois a gente pode até mostrar uns exemplos dos... Vamos mostrar já, vamos mostrar. Senão depois a gente esquece. Vamos. Inclusive algumas mudanças corporais. E aí vem de acordo com aquilo que você falou agora há pouco, Léo, que é a história de... E tem alguns artigos que falam sobre isso, que é sobre... A gente tem um pico de ganho de massa muscular e depois, mesmo que a gente continue treinando, de alguma maneira a gente está perdendo aquela massa muscular. Então eu costumo falar que é a nossa reserva,
né? Então, quanto mais cedo a gente ganhar massa muscular, mais longe a gente vai. Exato. Né? A nossa visão, né, Sherboy, é ver isso, né? É tu conseguir olhar para o paciente, olhar para o passado dele, olhar para o futuro, identificar esse paciente. Ó, vai acontecer isso. Eu preciso, então, já intervir para prevenir, né? Eu não preciso esperar chegar o momento em que, por exemplo, quando que o homem procura atendimento? Quando mexeu na libido. Quando mexeu na libido, eu sempre falo para os pacientes, a testosterona, ela atua em tudo no nosso corpo. Coração, cérebro, osso. E a última parte, a parte sexual. Né? Quando mexeu na parte sexual, que é a perpetuação da espécie, é porque já foi tudo comprometido. Né? Então o homem procura, agora sim, ele está com uma testo baixa e ele está sem libido. Aí eu estou indicado a fazer, eu vou esperar chegar no fundo do poço para intervir, se eu já sei que isso vai acontecer. Então esse é um olhar que a gente tem que ter, né? Sim. Você falou da testo aqui, achei interessante, me fez lembrar que, inclusive, de um caso de um paciente jovem, e ele estava com um quadro de depressão, cara. E ele veio me procurando para fazer implante hormonal. Ele me achou aí nas redes sociais e veio crente que era aquilo para ele. E ele tomou essa decisão sozinho. E aí, conversando com ele, fez algum sentido para mim. Eu vi nele alguns indícios de. E aí ele fez o implante hormonal dele. Cara, o retorno dele com 2 meses foi emocionante, cara. Ele melhorou sono, melhorou disposição. Ele tinha sintomas depressivos importantes que melhoraram com a reposição da testosterona. Como é que tu vai dizer que um homem está depressivo se ele está com uma testosterona lá embaixo? Né? São coisas que não fazem sentido. Ele pode também, tu repôs a testosterona e ele manter esse quadro. Mas tu nunca pode dizer que um homem está depressivo com uma testosterona de 200. Eu preciso organizar isso, não pode ficar desse jeito, né? Então a gente sabe que a testosterona melhora o foco, melhora a cognição, melhora... Sabe que é legal? A testosterona dá para o homem o sentido de localização. Tá? Normalmente a gente sabe muito bem, né, assim, onde é o norte, sul, essas coisas, a gente localizar tudo. O homem que começa a perder isso, às vezes, pode ser um indício de uma testosterona baixa, né? Por isso que a gente tem, né, se a gente for buscar lá atrás, na savana africana, era para caçar, né? A gente tinha essa... Cara, é por isso que as mulheres não sabem olhar o GPS. Complicado. E eu vou dizer que eu já fui ruim nisso, tá? Então talvez a minha testo estivesse baixa na época. E aí que 2 assuntos legais, né, cara? Texto para mulher, como é que é isso? Também, né? Hoje a gente sabe que é uma... E a gente medir no sangue da mulher é um número meio aleatório, né? A gente sabe que não é o ideal. Tem indicação? Tem. Ela produz? Produz. Então ela também tem as suas indicações para ser usado, né? Então a mulher, por exemplo, o mais comum é o desejo hipoativo, né? A mulher, e a gente sabe que a libido na mulher ela é multifatorial, não é só uma coisa, mas é uma das questões que a gente pode usar, porque assim, tudo que nosso corpo diminui a produção, eu posso repor, porque eu vou estar dando saúde para essa pessoa, né? Se eu baixar o hormônio melatonina, essa pessoa começa a dormir mal, eu reponho ele. Se a pessoa começa a baixar a testosterona, eu reponho ela, né? Claro que eu vou tentar identificar o motivo, mas se o motivo for o envelhecimento, eu não vou parar o envelhecimento, né? Então ou uma pura genética a qual faz com que ela produza menos. Exatamente. Né? Então, eu acho que os hormônios eles estão aí para serem repostos sempre que tiver indicação. Né? Exato. Então, acho que isso é importante. Vamos ver ali, Henrique, alguns resultados ali, que acho que a gente pode discutir um pouquinho. Então, aqui é uma menina jovem, né, cara? Mas olha que resultado sensacional. Olha esse ganho de coxa. Olha só. É treino, né? Treino, hormônios em sintonia. Né? Tem uns hormônios aí. É. E aí, Léo, como é que você vê isso daí, cara? Você percebe que é uma menina jovem, né? Menos de 30 anos. E olha a melhora que ela teve, né? E aí muitas meninas vêm com essa vontade aí, né? Doutor, quero ganhar massa muscular, meu personal me passou umas coisinhas aqui, doutor. Posso tomar? Posso tranquilamente usar sem... E aí? Né? Esse é o grande problema, né, que a gente encontra, as medicações underground, né? Elas estão aí, a gente, né, os estudos mostram aí elas estão manipuladas errado,
elas vêm com pó, com talco, vêm com isso, vêm com aquilo. Então, não é o local, né? E hoje a gente vê que tem uma confusão muito grande, por isso que pegam muito na questão da medicina e os hormônios, exatamente pelo uso indiscriminado de hormônios underground. Né? É onde mais acontece problema. Dificilmente nós que vamos usar, a gente vai ter problema. Porque a gente vai usar aquele que está liberado pela Anvisa, aquele que está certinho, que tem todo... Que compra na farmácia, que é regulamentado. Vai estar fazendo acompanhamento, tudo. E aí a gente vê alguns problemas, isso. A mulher às vezes está tomando usando um hormônio que tem um monte de testosterona, tem uma trembolona junto. Aí começa a ficar ansiosa, nervosa, entra em depressão, não sabe o que é. Eu já peguei o cara comprando, fazendo, e a testosterona dele 300. Quer dizer, ele devia estar injetando o quê? Não sei. Eu falei para ele, cara, não tenho a mínima ideia do que tu está usando. Porque a tua testosterona está 300, não faz sentido. Tem uns artigos, inclusive, né, Léo, que falam, são de apreensões da Polícia Federal, de grandes lotes desses hormônios que entram por contrabando no Brasil, porque se não é vendido na farmácia, entrou por contrabando, ponto, né? Ou pode ser por uma indústria farmacêutica do Paraguai, por exemplo, ou muitas vezes é totalmente falsificado, porque criar caixinha, né? E criar QR Code hoje, qualquer impressora faz isso, né? E aí essas apreensões da Polícia Federal mostraram que mais de 40% tinham adulteração. Inclusive uma medicação famosa que muitos atletas gostam aí, atletas da academia, né? Que é estanozolol. Algumas dessas amostras tinha talco, como você falou. Né? Agora imagine uma mulher usando alguma dessas, né, medicações, como um Primobolan, Masteron, que é tão na moda para as mulheres utilizarem. Frequentemente eu pego aqui no consultório e aí tem que desmistificar isso, explicar. Vim com uma contaminação de testosterona. Vim com uma contaminação de boldenona. Ou de trembolona, né? Que são medicações muito mais androgênicas e que podem trazer consequências para a mulher que muitas vezes são irreversíveis, porque são drogas que têm meia-vida longa, e aí ela fez uma dose, fez 3, começou da colateral, ela espera um pouquinho, meia-vida longa, vai fazer uma ação irreversível, né? Um aumento de clitóris, um engrossamento de voz, um aumento de pelo, que muitas vezes na mulher é muito mais difícil de tratar essas coisas, né? Então eu falo hoje que essas medicações do mercado underground é muito arriscado, é muito perigoso, pela contaminação, pela qualidade, pela segurança, além de ser contrabando internacional de drogas. Exato. Né? Tráfico pesado internacional. isso, né? Então, qual que é a segurança que tem nisso? Né? Exato. E sabe que eu falo assim, não é a qualquer custo, né? O pessoal quer ganhar massa muscular a qualquer custo e aí entra nessas furadas, né? Eu disse assim, não é assim que funciona, né? Por quê? Porque tu tá botando em risco. O fato de tu ganhar massa muscular mais fácil não quer dizer que isso vá te trazer benefício, né? O jeito que tu está trazendo a massa muscular é o que importa. E se ela for através disso, vai dar problema. Né? Então, imagina a contaminação que tem. E aí que eu falo que o ganho de muscular é sempre bem-vindo, né? Porque eu falo para o paciente assim, massa muscular, ela é anti-inflamatória. Ela produz citocinas anti-inflamatórias, né? E a gordura, ela é maléfica, em qualquer proporção, né? Então, ganhar massa muscular é positivo. Mas, em primeiro lugar, a saúde. A saúde, né? Exato. Então eu sempre coloco, né, a medicina integrativa, a qualidade, o sono, as medicações para melhora da saúde como prioridade, né? E o ganho de massa muscular e a perda de gordura, eles vão ser consequências. A gente pode estar utilizando da reposição de alguns hormônios ou de alguns hormônios que facilitem esse processo, porque ganhar massa muscular é ganhar saúde. Então não estamos falando só de estética, né? Exatamente. Como muitas pessoas vêm procurando às vezes só estética, porque eles não sabem a quantidade de benefícios que vai vir junto com essa massa muscular. Então eu falo para eles que a gente acaba tratando as duas coisas juntas, né? Então aquela paciente ali que a gente mostrou é uma paciente minha, né? E veja o quão bem essa menina hoje de menos de 30 anos vai chegar nos 40. Lá. Exato. E não perde mais, né? O quanto de massa muscular ela vai chegar. O quão bem emocionalmente com essa estética ela tá agora.
Exato. Né? Isso muda, né? A pessoa, eu sempre brinco assim, a pessoa que ela está bem com a sua saúde e com a sua estética, ela vai viver mais naturalmente, né? A estética faz parte dos nossos componentes de saúde, né? Saúde. Emocional, psíquico, de relacionamento. Quem está bem com a sua estética e está satisfeito, se relaciona melhor com o marido, com o cônjuge. Não, né? Tem vergonha. Não tem vergonha, tem mais relação sexual, isso traz mais prazer, mais felicidade, né? A pessoa que está bem com a sua estética vai estar melhor profissionalmente, vai se desenvolver melhor no trabalho, nos seus relacionamentos. Se ela está bem consigo mesma, o seu relacionamento com os filhos é melhor. Né? Exato. Mostra mais para nós lá, Henrique, o que a gente tem lá. Então, aí ó, um outro caso aí, ó, que legal. Uma perda de gordura, um ganho de massa muscular, sutil, e isso daí traz saúde. Né? Tem saúde. Tem mais aí, Henrique? Olha aí, ó. Mais um recomping, né? Que eu falo, recomposição corporal, perder gordura e ganhar massa muscular. Se ela continuasse no caminho que essa paciente estava, como é que ela estaria daqui 10 anos? Exato. O quanto de gordura ela teria ganho e o quanto de massa muscular ela deixou de ganhar, né? Com que qualidade de vida e de saúde ela chega em 10 anos só ganhando gordura gradualmente, aos pouquinhos, né? E perdendo massa muscular ou deixando de ganhar. E agora, como é que ela está agora? Menos gordura, mais massa muscular. Como é que ela vai estar daqui 10 anos? Exato. Isso a poupança. É fazer a sua poupança enquanto os hormônios estão ajudando, enquanto a idade está ajudando, para ficar mais fácil lá na frente, né? Não sou eu, tá? Léo é outro. Tem ali. Não, esse daí é sensacional, né? Esse daí Sérgio Arnaut é uma referência, né, cara? Olha a recomposição corporal desse cara. Aqui tu vê, né? Tem o ombro, é um ombro de um paciente que não tem testosterona. Olha a postura, cara. Tem dor nas costas ali, com certeza. Olha só, aquilo ali. Gordura na região da mama, né? Então tu vê a diferença. O que esse cara ganhou de qualidade de vida e de saúde, né? Não, com 60 anos, não é nem pela estética, né, Léo? Não vamos. Se a gente não olhar a estética, não olhar a estética, exatamente. Se a gente for olhar só realmente a quantidade e proporção de gordura que perdeu, que não era uma grande gordura, né? Mas a quantidade de massa muscular que ele ganhou. Qual é a chance, cara, do Sérgio ter sarcopenia agora com 60 anos? Exatamente. Meu pai com 65, cara, tava super sarcopênico. É complicado. E aí a gente vê que o nosso potencial, né? Porque a gente olha isso e acha que é impossível. Né? Acho que Mas tá aí, ó. Isso daí é um exemplo. Obviamente que não é tão fácil conseguir o que ele conseguiu. É uma demanda gigantesca de tempo, treino, prioridades, disciplina, alimentação, seguir dieta, reposição hormonal. Mas aí tem muita saúde, cara. Eu vejo aqui uma foto da esquerda, 40 anos. Tendência a doenças. E eu olho a foto da direita ali, saúde, transbordando saúde pelos poros. Conveniência, né? Tudo que é conveniente não traz resultado, né? Se eu quiser passar no vestibular, se eu quiser passar num concurso, preciso sentar a bunda na cadeira, estudar. Se eu quiser ganhar uma saúde, eu preciso me privar de algumas coisas, não tem escapatória. Eu falo para as pessoas, não precisa fazer nunca mais nada, mas eu preciso em momentos saber dizer não. Né? Em momento que eu tenho que ir para minha academia, eu tenho que dizer não para algumas outras coisas, é isso. No momento que eu tenho que estar comendo, eu preciso dizer não para outras coisas, né? Saber até usar os momentos bons para fazer, hoje eu vou tomar um vinho com a minha esposa, hoje no aniversário eu vou, sabe? Para ter esse equilíbrio, né? As pessoas acham que equilíbrio assim, é 3 dias da semana sim, 3 dias não, né? Isso não é equilíbrio, né? Então aqui um exemplo, é uma transformação. Referência, né, cara? Isso é uma referência de disciplina, prioridade. É o desejo, né? Tem mais, Henrique? Isso daí, 83 aninhos, com 50 anos lá, era uma bibliotecária, com dor nas costas, com um monte de problema, e aí resolveu mudar a sua vida porque não aguentava mais. Será que dá para com 83 anos? Olha aquela vovó de 83 anos ali. Tu entende? Fala para mim. Sensacional, né, cara? Pode ir. Aqui um outro exemplo, ó, né?
Olha, um sessentão, é possível melhorar um sessentão? 5 anos, hein? Rápido, né, cara? Olha a diferença. Rápido, né? 5 anos. Tem hormônio aí? Tem, né? Tem, né? Tem. Tem que ter hormônio, ter. olha isso. Não chega ali sem... Mas tem muito treino também, né, cara? Olha a qualidade muscular que ele adquiriu. Aqui, se deixar ele sentadinho ali e botar hormônio nele, eu garanto que vai fazer o quê? Só tragédia. Vai aumentar massa... Tá inflamado, né? Tá inflamado. Tá inflamado. É diferente, né? Tá inflamado. Acho que... Essa é referência, Esse né? daí é outro também, né? Esse aí é referência, né? Mais um. Jeffrey Life é referência no mundo da testosterona, evolução, qualidade de vida. Isso que eu gosto desses... É médico, né? É médico. O Instagram dele é Dr. Life. E eu gosto de mostrar nessa idade para quebrar paradigma de Com que... 50... Olha ali, cara. É isso. Tu entende? Quebrar paradigma Era o velho de da que... lancha. É o velho da lancha, né? Olha Então, agora. viu? Até você, velho da lancha, tem jeito. Tem Olha jeito. isso aí, Olha cara. lá. É melhor estar na lancha assim, né? Morra. Esse velho da lancha aí tá bem Não, mais esse um daí tá sucesso, melhor, né, cara? Com certeza. Irado. Irado. Aí. Então aí, cara, a gente vê o quão importante é essa construção muscular, né? Então o ganho de muscular, eu falo que não é só ganho de musculatura, é ganho de saúde, né, cara? Quando a gente ganha massa muscular, a gente ganha saúde. Junto vai vir a estética, que muitas vezes é o que as pessoas vêm pedindo, né? Como primeira opção delas. E ao ganhar massa muscular, perder gordura, eles vão estar ganhando saúde junto, longevidade, qualidade de vida, envelhecimento saudável, né? Então acho que isso é essencial. E aí aquilo que você falou, né? A tríade, que eu sempre falo para os pacientes, que é o treino, que é essencial. Não se constrói massa muscular sem atividade física, a alimentação, e aí as nutris aqui são essenciais nesse processo, o sono para poder ter a recuperação e a produção hormonal, né, que muitas delas acontecem à noite, e as reposições hormonais, né, que eu acho que aqui entra o médico, né, importante nesse processo, acelerando muitas vezes ou melhorando esse processo, né? Construir massa muscular, como a gente conversou, né, hoje, inclusive, eu brinco que é sempre igual construir um prédio, né? A gente até pode conseguir fazendo isso com pedreiro e com tijolo, né? Que seria o exercício e a alimentação. Mas se a gente tem a betoneira e as máquinas, que seriam aí os hormônios regulados, a gente potencializa esse processo e constrói um prédio muito mais fácil, né? Melhorando a nossa evolução muscular. Exato. O caminho é esse, né? A gente já sabe. Se a gente olhar, a gente sabe o caminho que tem que ser feito, né? É esse. Então o paciente vai treinar, o paciente vai comer direitinho, vai descansar e vai ter hormônios a seu favor. É isso. É o paciente que vai chegar nesse nível, vai chegar mais longe, né? Eu brinco que eu quero, quando eu morrer, eu não quero morrer que nem uma vela, né? Ir apagando devagarinho, né? Não, eu quero ser uma lâmpada. Morreu, né? Olha, viveu bem ali, simplesmente. E se for numa vela, que seja no assopro, né? Que seja rápido, né? Que eu chegue lá funcional. Essa é a nossa ideia, é deixar as pessoas mais funcionais, né? Porque a gente está vendo um mundo onde as pessoas estão disfuncionais. Elas não conseguem fazer as suas atividades básicas. Eu pego o paciente, por exemplo, eu perguntava assim, como é que está a libido depois que ele emagreceu? Melhorou, agora eu consigo ver. Eu não estava conseguindo ver. Imagina, né? Então isso é impactante. Diz assim, a minha libido melhorou só de eu conseguir ver o meu órgão, né? Tipo, é inacreditável. Então isso é legal da gente ver. Essa evolução, as pessoas melhorando, a gente dando saúde, qualidade de vida, envelhecendo com saúde, podendo fazer suas atividades, né, sem restrição, fazendo tudo, é o que a gente espera, né? E eu acho que aqui a mensagem é a sarcopenia é a doença, né? Então, como evitar essa doença da perda de massa muscular? É importante a gente ver isso. Então, quando a gente olhar um jovem na academia que está ficando fortão, isso é saúde. Obviamente que a gente precisa separar um pouco o exagero, né, de algumas vezes. Porém, esse exagero é muito pessoal também, porque nós temos aí alguns esportes como powerlift, fisiculturismo, que são realmente esportes que
visam uma qualidade muscular muito acima do que a gente espera para os nossos pacientes ou que os pacientes desejam. E aí a gente entra numa outra discussão, né? Mas massa muscular é saúde. E eu acho que é importante a gente deixar essa mensagem, né? E quanto antes começar, melhor. Melhor. Né? Acho Se que é não isso, Léo. começou, comece hoje, né? Isso aí. Obrigado pela presença, foi sensacional. Mais uma vez, é uma delícia o nosso papo aí sobre qualidade de vida e essa parte hormonal. E obrigado. Deixa uma mensagem para a galera. Obrigado pelo convite. Tá? Uma boa noite para todos. A gente está aqui para melhorar a qualidade de vida de vocês, que vocês tenham mais saúde, mais disposição. E for necessário, a gente está à disposição.